Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4, Parábolas. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez Te adorando e suplicando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente para entendermos as parábolas contadas por Jesus e aplicadas à nossa vida espiritual. Derrama sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parábolas. O verso áureo: então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 24 e 25. Jesus amava ensinar por parábolas. Cristo é o grande mestre. Grande parte da sua instrução Jesus Cristo deu usando a própria natureza, caminhando, andando com os discípulos junto ao mar, na praia, ou no lago, ou no rio, ou nos campos, ou nos montes da Palestina. Jesus Cristo usava as parábolas que ligavam a verdade divina com as coisas comuns da vida. Jesus Cristo usava a própria natureza como sendo um livro, o livro da natureza que se abria para compreender as coisas espirituais. As coisas naturais eram o veículo usado por Jesus para explicar as coisas espirituais. As cenas da natureza e da experiência diária dos seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das Escrituras Sagradas, guiando assim a mente das pessoas do reino natural para o espiritual. As parábolas de Cristo se tornaram elos na cadeia da verdade, que une o homem a Deus, que une a terra ao céu. O ensino por parábola era muito comum nos dias de Jesus, atraiu respeito e atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações, relacionando seu ensino com cenas da vida, da experiência comum do ser humano com a natureza. Mais tarde, ao olharem os objetos que lhe haviam ilustrado os ensinos, viria à mente deles as lembranças das palavras proferidas pelo Mestre Jesus Cristo. Jesus procurava encontrar um caminho para cada coração, usando as experiências comuns da vida. O livro da natureza era um grande compêndio usado por Jesus Cristo. E nós também deveremos usar as coisas da natureza em conexão com as Sagradas Escrituras para ensinar aos outros sobre o caráter de Jesus Cristo e conduzir as ovelhas perdidas para o redil do bom pastor. Nesta semana vamos estudar Marcos capítulo 4, onde Jesus Cristo apresenta 5 parábolas: o semeador, a lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. A maior parte do capítulo gira em torno da parábola do semeador, a primeira a ser contada. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Ao estudar as parábolas contadas por Jesus, assente-se aos pés de Jesus Cristo como discípulo e aprenda das parábolas. Ele vai nos conduzir do conhecido para o desconhecido, das coisas comuns da natureza para as verdades maravilhosas do céu. O Espírito Santo estará impressionando a sua mente com as parábolas contadas por Jesus. Na parte de domingo, a parábola do semeador. Esta é uma das mais conhecidas e famosas parábolas contadas por Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e vamos ler então os versos 1 até o verso 9. Leia comigo. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Jesus Cristo ensinava junto ao mar, na praia, nos montes, nos vales. Queridos, este era o auditório de Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo preferisse a praia ou os montes, mas
temos que manter em mente que Jesus era proibido pregar no templo. Ele era perseguido. Por isso, Deus proveu para Jesus Cristo um grande auditório junto ao mar, ou nos montes, ou nos campos. E aqui o verso 2 diz: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Junto ao lago onde estava Jesus, ali estava uma bela planície, a planície de Genezaré. Além estavam as colinas e os montes, como também no planalto havia semeadores e ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente e outros ceifando o cereal maduro. Contemplando esta cena, Jesus Cristo então contou a parábola do semeador. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Jesus veio não como um rei, mas como semeador. Não para subverter os reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos da terra e grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho e por perdas e desilusões. Os discípulos mesmos não compreenderam a parábola, mas foi-lhes instigado o interesse. Foram ter depois particularmente com Jesus e pediram uma explicação. Todos os que vão a Jesus Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, receberão. Eis que o semeador saiu a semear. No Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências tão grande perigo ocasionavam que o povo morava principalmente em cidades muradas, e os lavradores saíam da cidade diariamente para o trabalho. Assim também Cristo, o semeador do céu. Ele veio do céu para a terra, para semear a palavra de Deus. Deixou seu lar seguro, cheio de paz, e deixou a glória que possuía junto ao Pai. Antes do mundo existir, deixou sua posição no trono do universo e saiu como um homem sofredor e tentado, saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do mal, a semente do erro. Mas Jesus Cristo veio para semear a semente do bem e da verdade. Naquela primeira promessa feita, lá em Gênesis 3,15, lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo lançou a semente do Evangelho. Mas a parábola do semeador aplica-se especificamente ao ministério de Jesus Cristo durante a sua vida aqui nesta terra. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, existe também vida na palavra que saiu da boca de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O tema das pregações e ensinamentos de Jesus era a palavra de Deus. Respondia às pessoas sempre com aquela frase: está escrito, ou o que diz as Escrituras. Na parábola contada por Jesus Cristo, as sementes que caíram à beira do caminho foram imediatamente comidas pelos pássaros. As sementes que caíram em solo rochoso levaram dias ou talvez semanas para alcançar seu resultado mal sucedido quando foram finalmente queimadas pelo sol. As sementes que caíram no solo cheio de espinhos
demoraram ainda mais para chegar ao seu fim completamente improdutivo, sufocadas pelas ervas daninhas. As sementes que caíram numa terra boa e fértil levaram mais tempo, talvez uma estação de crescimento inteira, como geralmente acontece em uma colheita. 3 das histórias falam de fracasso, apenas a última trata de sucesso, de uma colheita boa e abundante. A parábola do semeador parece apontar para o custo do discipulado e os riscos envolvidos no discipulado, mas também fala da recompensa satisfatória, feliz de seguir a Jesus. Na parte de segunda-feira, a interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão e mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significava. Abra sua Bíblia e vamos ler então Marcos capítulo 4 e os versos 13 a 20. Aqui diz: E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Jesus Cristo contou a parábola para toda a multidão, mas ele explicou a parábola somente para um pequeno grupo. A semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como o calcado caminho pisado pelos pés de homens e animais, assim é o coração que se torna entrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade divina. Satanás e os seus anjos estão presentes nos cultos, nas reuniões, onde o evangelho está sendo pregado, enquanto os anjos de Deus estão se esforçando para impressionar os corações com a palavra de Deus. Satanás e os seus anjos maus estão ali para distrair, para tornar a palavra de Deus sem efeito. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam a Satanás a tirar de outros a semente da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem crítica ao pregador, fazem crítica cruel, calúnias, e assim se destrói o respeito com os mensageiros de Deus e a reverência para com a palavra de Deus. Assim, muitas vezes, nos lares cristãos, na hora da refeição, quando os pais criticam o sermão do pastor, eles estão ajudando a Satanás a tirar da mente dos filhos a semente que foi plantada durante o sermão. Assim, nos lares dos professos cristãos, são educados muitos jovens, de modo a se tornarem incrédulos. E os pais perguntam, muitas vezes, por que os filhos têm tão pouco interesse no Evangelho? Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los com influências da palavra de Deus, mas eles não estão vendo que o seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos quando dentro de casa, na hora da refeição, estavam criticando o pastor, criticando o sermão. A boa semente foi semeada, mas não achou lugar para criar raízes. Satanás arrebatou-a, usando as críticas, usando muitas vezes amigos
e usando muitas vezes os próprios pais. A semente que caiu entre os pedregais encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar o seu crescimento e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Esta classe pode ser convencida com facilidade e podem parecer promissores conversos, mas só possuem uma religião superficial. O ardente sol do verão, que fortifica e amadurece o grão sadio, também destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, se ofendem e a semente perece. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou quando a mensagem exige uma renúncia e sacrifício. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem vive para si mesmo não é cristão. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. A semente muitas vezes cai num terreno com espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada, os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. A graça só pode crescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça de Jesus necessita ser cultivada cuidadosamente. Os cuidados deste mundo, nenhuma classe está livre da tentação dos cuidados deste mundo. Aos pobres, a labuta, a privação, o temor da pobreza trazem perplexidades e fardos. E aos ricos vem o medo de perder a riqueza e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos se tornam tão absortos em negócios que não têm mesmo tempo para orar ou para estudar a Bíblia, para procurar servir a Deus. Às vezes, o anseio da alma é a santidade, é o céu, mas não tomam tempo para se ausentar do alvoroço do mundo e ouvir as palavras majestosas do Espírito Santo. Eles são dominados pelos cuidados deste mundo. Mas existem também os enganos das riquezas. O amor às riquezas tem um poder apaixonante e ilusório. E existem também os deleites da vida. Existe perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. Nesta parábola contada por Jesus, o jardim do coração precisa ser cultivado. Precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas precisam ser arrancadas. Finalmente, Jesus Cristo falou do sucesso, quando a semente cai numa boa e fértil terra. O semeador não há de experimentar sempre desenganos. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse: é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra de Deus, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O coração bom e honesto representado pela terra boa não é um coração sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo, este é o que tem coração bom e honesto. Reconhece sua culpa e sente necessidade da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade e de obedecer à verdade. O bom coração é um coração crente que deposita fé na palavra de Deus. Não basta simplesmente ler e ouvir a palavra de Deus.
Aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis, precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. E o Espírito Santo fará com que esta semente germine e produza frutos para a eternidade. Seja você, meu querido irmão, a boa terra, o bom solo, onde o Espírito Santo fará com que a semente da palavra de Deus germine e gere frutos para a eternidade. Aleluia! Na parte de terça-feira, o objetivo das parábolas. Leia então comigo agora Marcos capítulo 4, vamos ver os versos 10 a 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Queridos, este é um texto de difícil compreensão. Por que Jesus ensinava por parábolas? Uma leitura superficial destes versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos 3, 22 a 30, Jesus levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos 12, 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Quando Jesus falou o que está registrado aqui em Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, ele estava parafraseando o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 6, versos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. Deus então o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam as suas palavras. O objetivo de Jesus ao citar Isaías capítulo 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza dos corações os impediam de aceitar a verdade que salva. Cada um escolhe o tipo de solo que deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não vão render o coração a Jesus. No texto que Jesus citou de Isaías capítulo 6, fala de um povo rebelde, endurecido
e que não queria fazer a vontade de Deus. Por isso não entenderiam a mensagem de Deus. Mas a mensagem de Isaías 6 também fala de uma semente santa. Termina o verso 13 falando: ainda ficará a santa semente, será a firmeza dela. A santa semente. Meu querido irmão, minha querida irmã, em meio a esta multidão que forma a igreja de Laodiceia, em meio a esta multidão de corações enamorados com o mundo, porque Laodiceia é mornidão, porque Laodiceia é formada por cristãos compromissados com o mundo, enamorados com o mundo. Mas Deus tem, assim como naquele tempo do profeta Isaías, ele tinha a santa semente que ficaria firme, Deus ainda tem hoje a santa semente, é o remanescente fiel e verdadeiro, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, conforme diz Apocalipse 14, verso 12. Meu querido irmão, a estes Deus dará a entender as parábolas. Sobre estes Deus derramará o Espírito Santo. Porém, os mornos, aqueles que estão envolvidos com os deleites do mundo, com os cuidados desta vida, eles ouvirão a mensagem, mas não entenderão. Porque para entender a palavra de Deus, precisa existir no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Quando alguém tem no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, isto prepara a mente para entender a palavra de Deus, assimilar as verdades ensinadas por Jesus Cristo. Cada um escolhe o tipo de solo que deseja ser, mas todos precisam render, dar a Jesus Cristo a mente e colocar Jesus Cristo entronizado no trono do seu coração. Jesus Cristo se torna o seu Salvador e então Jesus Cristo se torna o Senhor da sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, lamparina e cesto. Qual foi a ênfase de Jesus na parábola da lamparina? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, vamos ver então os versos 21 a 23. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Esse texto que Jesus citou em Marcos capítulo 4, verso 21, é o mesmo texto usado por Jesus Cristo em Mateus capítulo 5 e o verso 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Deus não deu a luz para ser escondida. Deus não revelou para você a verdade para que você guarde a verdade para si mesmo. Não é para se colocar a verdade debaixo de um cesto ou debaixo da cama, mas num lugar alto para que possa iluminar a casa toda. Meu querido irmão, você e eu somos a luz que vem de Jesus Cristo. Por isso em Mateus 5 e o verso 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você recebe a luz da salvação e da graça divina em Jesus Cristo, você será uma luz a refletir, a brilhar. Você recebe de Jesus Cristo e repassa para as pessoas. No tempo de Jesus Cristo, as casas variavam em tamanho e tipo de construção, dependendo da localização e das posses do proprietário. Porém, naquele tempo as casas geralmente eram escuras. Elas tinham uma porta de entrada, mas elas não tinham janelas. Eram casas escuras. E então precisavam de lâmpada, de lamparina para iluminar a casa. Mas não se colocava a lâmpada debaixo da cama. Não se colocava a lâmpada debaixo de um cesto, mas num lugar alto para iluminar a casa toda. Assim Deus coloca você cristão, você seguidor de Jesus Cristo. Deus não esconde você dentro de um mosteiro, dentro de 4 paredes, para que fique lá escondido, vivendo continuamente de orações e de jejuns. Não. Assim como Jesus Cristo tinha sua vida devota de oração, ele levantava-se antes do sol nascer
dedicando tempo para a comunhão com Deus através da oração. Mas ele não vivia uma vida isolada. Ele não vivia dentro de um mosteiro no meio de 4 paredes. Ele saía para a multidão. Ele descia para junto do povo. Ele se misturava com as pessoas. Assim, Jesus Cristo quer que você seja também a luz do Evangelho, brilhando no meio das pessoas. Não se esconde a luz debaixo da cama, não se esconde a luz debaixo de um cesto, mas coloca-se num lugar alto. Deus coloca você numa posição de evidência, para que as pessoas vejam você e contemplem no seu rosto o rosto de Jesus Cristo. E o brilho do sol da justiça precisa estar brilhando nos seus olhos. As pessoas precisam ver em você a fisionomia de Jesus Cristo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora leia comigo Marcos capítulo 4 e o verso 24 e 25. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meu querido irmão, em muitos lugares, os produtos são vendidos em mercados. Os vendedores têm balanças para pesar os produtos. Alguns vendedores colocam uma quantidade a mais dos produtos para agradar os compradores. Jesus aborda como os bons vendedores tratam os compradores para enfatizar a abertura à verdade. Se alguém estiver aberto à luz, receberá ainda mais luz. Mas se rejeitar a luz, até a pequena luz que tinha sido dada a ele será tirada. Meu querido irmão, se existe em você o desejo de fazer a vontade de Deus, se você busca a verdade como um tesouro escondido, está disposto a fazer tudo para conhecer a verdade, assimilar a verdade e viver a verdade, então você será recompensado. Lhe será dado cada vez mais da graça divina. Aquele que busca com sinceridade de coração, mais lhe será dado. Porém, aqueles que não são sinceros de coração, até a verdade que eles ouviram lhe será tirada, porque não são sinceros de coração. Da mesma forma, ocorre com a compreensão da Bíblia, e especialmente das profecias. Se você está estudando as profecias com o desejo de viver as profecias, de pregar as profecias e de preparar o mundo para a volta de Jesus, Deus lhe dará mais compreensão, mais revelações, maior entendimento para que você viva e pregue as mensagens e prepare as pessoas para a volta de Jesus. Porém, se você não tem essa sinceridade no coração de entender as profecias e de pregar as profecias e de preparar o mundo para a volta de Jesus, então até mesmo a pequena compreensão que você tinha das profecias desaparecerá, lhe será tirada. Querido irmão, a sinceridade de coração, Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo e dar cada vez maior compreensão. Lembre-se que a revelação das verdades de Deus é uma revelação progressiva. Cada vez que você estuda a Bíblia, cada vez que você medita nos versos bíblicos e nas profecias, você entenderá melhor. A revelação progressiva da verdade nunca para. E Deus tem muito a dar para você. Se existir em você a sinceridade de coração e o desejo de viver a verdade revelada e pregar e proclamar a verdade para o mundo, Deus derramará sobre você o Espírito Santo e mais lhe será dado. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a parábola da semente que cresce. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Queridos, o lavrador que mete logo a foice, porque está chegada a ceifa,
não pode ser outro senão Jesus Cristo. Ele é o que no último grande dia colherá a seara da terra. O semeador da semente, porém, representa você e eu, aqueles que escolheram trabalhar para Jesus. A parábola da semente revela que Deus opera na natureza. A semente encerra um princípio germinativo, princípio que Deus implantou na semente. O homem precisa ter a sua parte no semear a semente. Precisa preparar o solo, lançar a semente, precisa lavrar o campo. Mas há um ponto além do qual nós nada podemos fazer, porque só Jesus pode dar o crescimento. Existe vida na semente, existe força no solo, mas se o poder infinito de Deus não for exercido de dia e de noite, a semente não produzirá colheita. A chuva precisa ser enviada para umedecer os campos sedentos, e o sol precisa comunicar calor, e a eletricidade precisa ser conduzida à semente enterrada. Toda semente germina e toda planta se desenvolve pelo poder de Deus que nela existe. Meu querido irmão, na pregação da palavra de Deus, precisa haver a operação de um agente divino que supera as forças humanas. Somente pelo poder do Espírito Santo presente na pregação da palavra de Deus será a palavra viva e poderosa para renovar a alma e para produzir a vida eterna. Façamos o nosso trabalho. O nosso trabalho não é dar o crescimento. O nosso trabalho é semear a semente. Façamos o nosso trabalho e deixemos os resultados com Deus. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. O grande concerto de Deus declara: enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Confiante nesta promessa, o lavrador semeia. Com não menos confiança, deveremos labutar na sementeira espiritual, confiantes na declaração feita por Jesus: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que leva a semente preciosa, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A germinação da semente representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento do cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. A santificação é obra da vida inteira. O objetivo da vida cristã é a frutificação, é a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir nos outros. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Jesus Cristo para a salvação das outras pessoas. Falem do amor de Jesus Cristo, contem da bondade de Jesus, cumpram todo o dever que se nos apresenta, levem sobre o coração o peso da salvação das almas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Cristo está esperando com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Cristo quer ser refletido na sua vida, meu irmão. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em você e em mim, então ele virá para nos reclamar como seus. Ele espera a reprodução do caráter dele em você e em mim. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de Jesus, mas também de apressar a volta de Jesus Cristo. Medite neste texto do Parábolas de Jesus, página 69, quando o caráter de Cristo
se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Está você refletindo o caráter de Jesus Cristo? Qual é a ênfase que Jesus Cristo deu na parábola do grão de mostarda? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e o verso 30 a 32. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce, e se faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Meu querido irmão, a parábola da semente de mostarda está falando de pequenos inícios, pequenos começos. Assim como a semente de mostarda é tão pequenininha que pode ser quase que insignificante, não chamar a atenção de ninguém, mas produz a maior das hortaliças. Assim também, meus queridos irmãos, não podemos desprezar os pequenos começos, os pequenos inícios, porque com certeza trará grandes resultados. A que assemelharemos o reino de Deus? Perguntou Jesus Cristo. Ao proferir Jesus Cristo esta parábola do grão de mostarda, a mostardeira podia ser vista perto e longe de Jesus Cristo, erguendo-se sobre a relva verde, balançando seus galhos levemente ao ar, os pássaros esvoaçando de galho em galho e chilreavam entre a folhagem. Contudo, a semente de que surgiu essa planta gigantesca era a menor de todas as sementes. Primeiro despontou um tenro broto, mas possuía bastante vitalidade, cresceu e floresceu, até alcançar seu presente grande tamanho. Assim, a princípio, o reino de Cristo também parecia humilde e insignificante, como a sementinha de mostarda. Comparado com os reinos terrestres, o reino do nosso Senhor Jesus não tinha futuro, dir-se-ia ser o menor de todos. O direito de Cristo a ser rei era ridicularizado pelos dominadores deste mundo. E como foi rápido o crescimento do reino de Jesus Cristo. O Evangelho cresceu, a pregação do Evangelho explodiu e milhares foram se convertendo e o Evangelho chegou a todas as terras, a todas as tribos, nações e línguas. A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase do seu desenvolvimento repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Eu repito, para a sua igreja, em cada geração, e nós estamos agora na última geração, Deus tem uma verdade peculiar, que não era pregada ou entendida antes, mas que deve ser pregada agora e entendida agora nesta última geração. Vejam, por exemplo, o caso de João Batista. Ninguém dava nada para João Batista. Era simplesmente um pregador pregando no deserto, voz que clama no deserto. O precursor de Cristo, sozinho, censurando o orgulho e formalismo do povo judeu. Mas ele foi o precursor de Jesus Cristo. Os pequenos inícios, os pequenos começos que grandes resultados trarão. Veja, por exemplo, o trabalho aparentemente sem sucesso de Paulo, de Silas. Eles tinham o desejo de espalhar o evangelho na Europa. E, queridos, grandes foram os resultados. Pense um pouco no trabalho de Pedro Valdo e dos valdenses, os seus seguidores. Pequenos começos, mas grandes resultados. Pense no trabalho de João Wycliffe ao traduzir a Bíblia para o inglês. Pense no trabalho de Martinho Lutero, resistindo àquela poderosa igreja romana que é a obra-prima da sabedoria deste mundo.
Vejam Martinho Lutero mantendo a palavra de Deus contra o imperador e contra o Papa, declarando: aqui estou, não posso proceder de outra forma, Deus me auxilie. Pense no grande pregador John Wesley, pregando a Cristo e a sua justiça em meio ao formalismo, à sensualidade e à incredulidade. Pense também em Guilherme Miller, o fazendeiro pregador. Pense no início tão humilde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1844, os primeiros missionários. Queridos, a pobreza deles, a pobreza da família White, parecia um movimento tão insignificante, tão humilde, mas foram os pequenos começos, foram os pequenos inícios que grandes resultados produziram. E hoje, a Igreja Adventista, o movimento adventista do Sétimo Dia, está presente no mundo inteiro, com mais de 20 milhões de seguidores. Meu querido irmão, nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. O sucesso e o poder da mensagem adventista para o tempo do fim é representado em Apocalipse 18, verso 1 ao verso 4. O anjo poderoso, o quarto anjo, com a sua voz poderosa alcançando todas as nações, tribos e línguas. A pequena semente, representada na parábola por uma pequenina semente de mostarda, ela cresceu e se tornou uma grande árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda nação, tribo e língua, a todos os povos, para tomar deles um povo para o seu nome, e a terra será iluminada por sua glória. Meu querido irmão, Deus está convidando você para fazer parte desse grande movimento, desta última geração, que teve um pequeno início, pequeno começo, mas produziu um grande resultado. Por quê? Está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Deixe-se usar pelo Espírito Santo. Não pense nas suas impossibilidades. Pense que você é um instrumento de Deus. Coloque-se nas mãos de Jesus Cristo. Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a brasa viva do teu altar toque os meus lábios e me purifique do meu pecado. E que o Senhor me batize com o Espírito Santo e que me faça um pregador da tua palavra nesta última geração. Que o Senhor me ajude a ser um valdense. Que o Senhor me ajude a ser como João Wycliffe, como Martinho Lutero, como João Wesley, como Guilherme Miller, como Tiago White. Que o Senhor derrame sobre mim um Espírito Santo. Pequenos começos, grandes resultados. É pensando assim, pensando grande, pensando alto, porque nós estamos nos preparando para o céu. Estamos visualizando grandes conversões, multidões se convertendo, a multidão que ninguém podia contar. Esse será o resultado daquela sementinha de mostarda que cresceu e que se tornou uma grande árvore. Isto representa o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegre-se com esta mensagem e deixe-se usar pelo Espírito Santo. Esta é a minha oração. Amém e amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado por estes ensinamentos preciosos de Jesus através das parábolas. Que o Senhor Jesus Cristo nos faça luz para este mundo. Que a luz que vem de Jesus incida sobre nós. E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a mostrar esta luz bem alto, não escondendo-a debaixo da cama ou debaixo de um cesto, mas colocando-a num lugar bem alto em destaque, para que todos vejam a luz de Cristo nas palavras e na vida que vivemos. Pai eterno, esta sementinha de mostarda que representa o reino do nosso Senhor Jesus e que cresceu e que se expandiu e encheu toda a terra, que o Senhor nos faça os teus mensageiros nesta última geração. Que agora o Evangelho, a proclamação do Evangelho, termine com a chuva serôdia do Espírito Santo e proclamemos a mensagem que o Senhor nos deu para proclamar, as 3 mensagens angélicas. E ora vem, Senhor Jesus Cristo, este é o nosso clamor. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor.
e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.